Vamos mostrar os gols aí da vitória do Flamengo diante do Madureira. 3-1, amistoso mostrado pelo Fox Sports. Foi na Gávea o jogo. Então tá aí os gols. Esse aí é o do Diego, né? Isso. Primeiro gol do Diego. O PVC, vamos lá. Vitinho marcou os outros 2 gols do Flamengo e o Catatal diminuiu para o Madureira. Foi bom o jogo para o torcedor do Flamengo? Não, o torcedor do Flamengo está apaixonado pelo Jorge Jesus. Alguém reclamou do gramado lá, não? Não. Não, o Jesus passou pelo gramado, pediu para irrigar. Eu achei que tinha umas falhazinhas ali, mas não é importante. É igual da Copa América, né? No Grêmio tá pior. O Flamengo jogou com o Ilharão de primeiro volante, uma linha de 3 na frente. É curioso que o Jorge Jesus fala que ele tem 5 primeiros volantes e não tem nenhum segundo. É a avaliação que ele faz do Arão, como primeiro volante, não como segundo. Ele vai ter que contratar ou improvisar um segundo volante? Não, ele diz que o Diego está se esforçando para jogar como segundo. Porque ele faz um volante e 3 meias. Pode ser uma boa, não? Pode, com 2 atacantes na frente, desde que ele tenha consistência defensiva. Ele fez um trabalho no Benfica que recuperou muito o futebol do Matite. O Matite, o sérvio que jogou contra o Brasil na Copa do Mundo, o Matite tinha passado pelo Chelsea sem sucesso. O Benfica comprou depois de um empréstimo ao Vitesse. Ficou 3 anos no Benfica e foi tão bem no Benfica que o Chelsea recomprou por 21 milhões de euros. Quem falou foi o Dantas, o PVC, nesse lance? Foi o Pires da Mota que deu o passe. Foi o Pires da Mota. Que essa saída de bola errada do Fla aí, né? Foi... E depois do jogo, Jesus chamou o Dantas para falar que o passe é para frente. Não é bonito gol do Catatal. Mas quem Igor foi o Pires da Mota. Foi o Pires da Mota. Eu gostei, mas é um jogo treino, né? O que foi legal demais ontem na transmissão Fox Sports foi que é exatamente a expressão, jogo-treino. Você tem o tempo de jogo e a audição do treino. Ficar ouvindo o técnico falar, Luquinhas, sai daqui, Arão, tá mal, Arão, tá mal, Arão. Que é o... E aí ele perdeu a bola. Muito mais coisas, né? Teve muito mais coisas. Foi muito legal. Também a gente pôde oportunidade de acompanhar o jogo. Gostei muito do que vi, até foi meu destaque aqui no início do programa. Um sistema diferente, né? Saindo do 4-2-3-1, do 4-3-3, que aqui no Brasil gosta demais de se jogar dessa maneira. Jogou no 4-1-3-2, com o Bruno e o Gabriel mais à frente, né? O Bruno Henrique. E achei muito legal essa intensidade dele o tempo inteiro. Ele andava do lado do campo. Chegou uma hora que estava perto da bandeirinha de escanteio, conversando com os jogadores do Flamengo. Estão participando o tempo inteiro, cobrando, muito ativo, exigindo dos jogadores uma participação que a gente não via até então nos atletas do Flamengo. Então eu acho que, claro, foi um amistoso só contra o Madureira, um time frágil, o jogo treino, na Gávea e tudo mais. Mas eu gostei do que vi. Eu acho que a primeira amostra foi muito boa. O Flamengo tem muito para crescer com o elenco que tem com esse treinador. Vamos ver o que tem a dizer então o Jorge Jesus. Ele falou também a respeito do time que venceu o Madureira por 3-1. Vamos lá. Para além do treino, a ideia foi fazer uma festa dentro daquilo que é o coração do Flamengo, que é a Gávea. Como vocês sabem, este treino foi transmitido para 2 grandes televisões em Portugal, direto. O Flamengo neste momento em Portugal é mais falado que o Benfica, e que o Sporting, e que o Porto. Você viu que ele faz uma pausa. Teve gente que escreveu que ele disse que o Flamengo hoje em dia é mais comentado do que o Porto e o Benfica. Não foi isso que ele falou. Ele falou, o Flamengo hoje é mais comentado do que o Benfica e que o Sporting e que o Porto. Sporting. Porque ele tem uma coisa com o Benfica, de onde ele saiu brigado em 2015. Então, o que ele disse primeiro foi que o Flamengo hoje é mais comentado em Portugal do que o Benfica. E aí ele completou, e do que o Sporting e do que o Porto. Ele fica à vontade para falar, até porque ele disse que não tinha mais mercado lá. Ele disse isso, né? Em Portugal. Em Portugal. Essa contratação não tinha mais mercado em Portugal e tudo mais. Quesada, Jorge Jesus, o jogo amistoso. Legal, bacana, Madureira, ok. Vamos ver, agora tem Libertadores, tem Copa do Brasil, quero ver jogar sim. Na Libertadores, na Copa do Brasil, quando enfrentar o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras, né? É isso, e o cara está trabalhando. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não achar que o Abel também não estava trabalhando, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode até ser que o Jesus faça mais sucesso, e foi para isso que ele foi contratado, tendo um desempenho melhor do que aquele do Abel. Mas também tem que tomar cuidado para não achar que o Abel não era intenso, não cobrava dos jogadores, né?
O Diego fez contra o Madureira algo que, olha, se ele fizer nos 47 jogos que o Flamengo terá até o final, né? Se for inclusive para o Mundial de Clubes, não vai jogar os 47, né, Diego? Mas se ele conseguir fazer o que ele fez contra o Madureira, pô, ele vai para a seleção brasileira. Esse é o cara que vai para a seleção brasileira. Agora vamos ver na hora do valer, né? É como o PVC falou, o PVC estava lá. O jogo treino, você tem que saber cobrar também, né? Não vale pontos, Madureira também não é a primeira maravilha do planeta, tal, mas valeu para ver a intensidade e a forma como ele quer que o time se comporte em campo. Agora, se comportou bem porque do outro lado não tinha qualidade, né? Repito, quando tiver qualidade do outro lado, vamos ver se o esquema vai funcionar da maneira que a gente viu. Tá, antes da gente ir para o intervalo, ele disse que tem bastante volante no time e não tem o segundo volante. O Diego já jogou de segundo volante, Sormani? Não, que eu me lembro. Alguém se lembra aqui do Diego atuando, do Diego Ribas como segundo volante? No Santos nunca, na Juventus nunca jogou também. Madrid, na Alemanha. Também no Atlético de Madrid. Não sei se na Alemanha ele jogou, PVC tem um conhecimento maior que o Não nosso. jogou de segundo volante. Ele Não? já jogou em linha de quarto, que aí um volante pega mais, ele sai, que é o que ele está fazendo aqui. Numa linha de quarto com 2 meias, ele sai mais que o primeiro volante. Gabi ele sai, o Gabi prende. Agora o Atlético de Madrid, quando ele foi titular, jogava 4-2-3-1. Mas com o Simeone, muitas vezes jogou 2 linhas de quarto e ele estava nessa linha de quarto com um volante que marcava mais e ele saía mais. Legal. Mas não é volante, aí tem uma questão da nomenclatura. Como disse o Jorge Jesus, ele disse uma frase, que é uma brincadeira que eu vou fazer, mas ele falou isso mesmo. Ele falou assim, vocês aqui dizem elenco, nós dizemos lá plantel. Plantel. De modo que vou ter que me adaptar com alguns adjetivos. Plantel a gente falava também. Plantel e elenco são substantivos. Olha, a mensagem do Marcelo Medeiros. Prieto, podemos acrescentar a esse trio, aquele que eu mostrei ali no início, Jorge Jesus, João de Deus, o anjinho do Flamengo, que ele estava brincando ali, e Pedro, do Fluminense? Nesse momento não. Nós vamos para o intervalo. O Quesada até disse que nesse momento não. Mas na volta vamos ver se depois do intervalo é outro momento. Pode ser. Né? Se a gente pode contar com o Pedro ou não. As informações vão acontecendo, as coisas estão acontecendo na tentativa dessa negociação, dessa contratação, do Flamengo levar o Pedro, tirar ele das Laranjeiras e levar para o ninho do Urubu. Será que isso pode acontecer ainda? Vamos falar disso já já. A última palavra aqui no Fox Sports. Até mais. A última palavra, estamos de volta aqui no Fox Sports com a sua participação através do Twitter, a hashtag #AUPFoxSports. Coloca na tela, por favor, o nosso site, o site Fox. Tá aí, exclusivo, Landim, que é o presidente do Flamengo, confirma que negócio por Pedro está suspenso para evitar problemas com o Fluminense, problemas de relacionamento. Eles têm um relacionamento hoje com relação ao Maracanã e o Marcos Braz já tinha falado a respeito disso no microfone Fox Sports ao vivo, neste sábado, durante o amistoso Flamengo e Madureira, e agora a exclusividade aqui do nosso repórter do site Fox, que conversou com o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim. O Daniel Bocato, obrigado, PVC. E tá ali, ó, Landim confirma que negócio por Pedro está suspenso para evitar problemas com o Fluminense. Eu pergunto para vocês, tira a esperança do torcedor do Flamengo? Não. Isso acabou? Não. Ou pode ser uma estratégia, ou a princípio não faz outra proposta, espera uma contraproposta do Fluminense? Você está dizendo não? Não, porque botaram o doce na boca do Pedro, oferecendo um salário muito maior do que aquele que ele ganha no Fluminense. Ponto. Agora tira o time de campo, o Fluminense está envolvido em muitas dívidas, é um problema muito sério, o Bittencourt vai ter que fazer mágica, né, para conseguir levantar dinheiro para pagar aí salários, direitos de imagens, tal. Não está fácil, né? Pegou uma herança muito difícil aí o Bittencourt. Agora, o que o Flamengo ofereceu? O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros mais 2 jogadores, tá? O Fluminense não aceitou. Se o Flamengo não quiser conversar com o Fluminense, bastaria pagar ao Flu 20 milhões de euros. Independente de aí não precisa acordo conversar. com o Fluminense. E aí acerta a outra parte da empresa que detém os 50% dos direitos econômicos. O Edmundo, inclusive, estava falando sobre isso no expediente essa semana, que não por 20, mas por menos, por 8, 9 milhões, o dono dos outros 50% aceitaria fazer um negócio. Aí se você juntar 20 mais 8, 28 milhões de euros,
É muito dinheiro pelo Pedro? É. Só que é um cara que tecnicamente pode resolver, jovem ainda, vai para a seleção brasileira e o Flamengo daqui a 2, 3 anos pode vendê-lo para o futebol da Europa por 3, 4 vezes mais do que o valor que foi aplicado aqui. Então, eu acho que é só para abafar um pouco o caso. Nos bastidores, eu tenho certeza que o Flamengo ainda vai continuar tentando o Pedro. Para você continua a negociação? Sim, senhor. Para você, PVC? Eu acho que vai continuar a negociação, mas vai depender do Pedro conseguir convencer o Fluminense. Mário Bittencourt já disse em entrevista coletiva na sexta-feira que para rival brasileiro só negocia pelo valor da multa, ou seja, só se o clube chegar e rescindir o contrato dele, senão não tem negócio. É a palavra do Fluminense. O Fluminense precisa de dinheiro? Precisa. Por outro lado, o Fluminense tem que tentar lutar contra essa situação, que é uma sinuca de bico, de precisar do dinheiro e ao mesmo tempo não poder reforçar o seu rival mais direto. Ele não está ainda no mesmo nível que estava antes da lesão do joelho, né? Ele não tem jogo. Ele voltou, jogou com o torneio de Toulon, foi campeão em Toulon. Mas ele não voltou. E antes, é bom lembrar, antes daquela contusão, o time do Real Madrid havia feito a melhor proposta até então. Tá, e é uma questão de tempo? Deve voltar ao mesmo padrão, ao mesmo lógico, nível? É voltar para o mesmo nível. Sim. Espera-se que sim, né? Tá certo. Pedro, o Grande. O Grande. Ok. Vamos colocar o Pepe Guardiola para falar aqui no microfone Fox Sports agora a